Ainda falando sobre o naturalismo. A questão das quais os meios exigidos pelo naturalismo traz em si um realismo ou também uma primordial, com artistas, alguns dando muita importância, outros nem tanto. Para alguns artistas, o realismo envolvia não só uma íntima atenção aos fatos e aos compromissos da arte com um propósito polêmico, mas também uma nova atitude frente aos processos da própria arte em si, diante da realidade do meio escolhido. A execução pictórica de Courbet, que muitas pessoas achavam simplesmente torpe, tinha na verdade uma admiração daqueles que compreendiam o que ele estava afirmando, a realidade de uma pintura pela pintura em si. O processo de pintar como um processo de colocar um material corante sobre uma superfície. Quando em 1912 os cubistas quiseram se desvincular do simbolismo e da decadência, insistindo que eram realistas, apontando para Courbet como seu principal antecessor, essa era a condição física que se referiam. Na verdade, você vê aí uma mudança de tempo na arte. Então, você tem o naturalismo, que está relacionado ao realismo, e em 1912 você vê o surgimento dos cubistas, né? Então, você vê que a arte ela passa por alguns períodos, né? Uma pintura contemporânea, né? Que hoje você fala, é uma pintura abstrata, uma pintura realista, ela tem muito essa questão do passado, de trazer esse vai e volta, né, das pinceladas, mas algumas coisas são marcantes. Por exemplo, o realismo é marcado por uma consciência nacional, simbolista. Então, os pintores, eles traziam algo que mais relacionado a um símbolo, né, a um elemento, certo? Então, você vê os alemães nesta temática, o suíço Ferdinand Hodler foi um dos representantes no ano de 1835 a 1918. De origem humilde, ele foi capaz de passar para o realismo por meio do naturalismo, trazendo ao final o simbolismo, conservando assim os seus elementos de pintura. Parte de sua obra teve um tom regional e nacionalista. Então, eram obras, na verdade, que eram quase que alegorias, porque elas traziam as cenas da época, o que eles vivenciavam na época. Já o cubismo, ele vem, a partir de 1912, dentro de uma outra temática, né? O material, a tradição, a pintura, o esboço, a preparação, os temas geralmente eram externos e surgiam com uma pincelada relativamente sistemática, mais uma proposta do impressionismo. Este procedimento totalmente sistemático e pontilhado trazia o neoimpressionista. Então você vê que a arte ela vai mudando. Você sai de uma pintura simbólica, naturalista, né, para uma outra pintura que tem um efeito mais de questionamento mesmo, né? A preocupação com a realidade poderia assim marcar o caminho da irrealidade na arte considerada abstrata.